Capítulo 26, exercício 37. Qual é a força F exercida sobre a carga de 1 nanocoulomb da figura P3637? Expresse sua resposta em módulo e orientação. Bem, o que nós temos aqui no nosso problema é três cargas posicionadas de tal forma que elas fazem um triângulo equilátero, né? De 1 centímetro cada uma. Nós temos duas cargas de 2 nanocoulombs e uma carga de 1 nanocoulomb. E o que ele quer, qual é a força exercida sobre as duas cargas sobre a de 1 nanocoulomb. Bem, o que a gente faz é simples. A gente pega a força de cada carga de 2 nanocoulombs que exerce sobre a de 1 e soma. Por quê? Porque a força, no caso a força elétrica, a força obedece ao princípio de superposição. Isso é, se eu tenho várias forças exercidas sobre uma carga, a força total é a soma linear dos vetores força sobre aplicadas à carga que a gente está querendo. Então, o que a gente faz a gente pega primeiro, chama essa carga aqui de 1, essa carga aqui de 2, essa carga aqui de 3, e a gente vai ter a força que 1 exerce sobre 3, a força que 2 exerce sobre 3, e nós vamos somar. Sobre 3, que é 1 nanocoulomb, que é exatamente o problema que ele quer, que está aqui em cima. Bom, vamos começar com a força que a carga 1 exerce sobre 3. Como é que é isso? É uma força coulombiana, isso é, está na direção entre as duas cargas, e o seu sentido de atração ou repulsão dependendo do tipo de carga. Nesse caso aqui, são duas cargas positivas, consequentemente essa força de repulsão. Então aqui a gente tem a força que 1 exerce em 3. Bom, como é que fica o módulo dessa força? A força que 1 exerce em 3 é K vezes a carga de 1 vezes a carga de 3 dividido pela distância sobre eles ao quadrado. Essa conta vai dar, o K é 9 vezes 10 a 9, a carga Q1 2 vezes 10 a menos 9, que é 2 nanocoulombs, vezes a carga Q1, que é 1 vezes 10 a menos 9, que é 1 nanocoulomb. A distância entre eles é 1 centímetro, então fica 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E essa conta dá 1,8 vezes 10 a menos 4 newtons, certo? Então esse é o módulo da força que 1 exerce em 3, e o sentido é esse indicado na figura. Bom, agora vamos à força que 2 exerce em 3. 2 e 3 também são positivas, então a força é repulsiva, isso é, a força vai ter esta direção e este sentido, e a força de 2 sobre 3 é nesse sentido. Só que tem um detalhe, a força que 2 exerce em 3, certo? É K, Q2, Q3 sobre a distância ao quadrado. Só que Q2 é 2 nanocoulombs, também é igual a Q1, e 3 continua, claro, sendo 1 nanocoulomb. A distância é a mesma, 1 centímetro, quer dizer que a conta de 2 sobre 3 é exatamente a mesma conta que está em cima. Então, qual é a força que 2 exerce em 3? 1,8 vezes 10 a menos 4 newtons. Essa é a força que 2 exerce. As duas forças têm o mesmo módulo, mas ela tem direções diferentes, certo? Então o que a gente precisa fazer agora é somar essas duas forças, uma soma vetorial. Então a gente estabelece as componentes e soma as forças. Bom, para estabelecer as componentes, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer o sistema de referencial. Vamos chamar de y para cima e vertical para cima e x horizontal para a direita, certo? Se a gente fizer isso, nós vamos ter a componente de 1,3 na horizontal, na direção x, a componente de 2,3 na direção x, elas se opõem. Bom, elas se opõem e tanto este ângulo quanto este são os mesmos. Aqui é F13 vezes cosseno de 60 graus, que é exatamente esse ângulo que está aqui. Aqui é F23 cosseno de 60 graus.
Então o F13 é igual a F23, o cosseno de 60 graus é o mesmo, consequentemente essas duas componentes são iguais. São iguais e opostas, elas se anulam. Então não precisa nem fazer a conta. Eu sei que no caso o nosso Fx é igual a zero. Bom, agora vamos ver as componentes na direção y. Na direção y é fácil a gente ver que é tanto a componente de F13 quanto a componente de F23, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então a força total vai ser a soma das duas. Vamos calcular uma delas. Seria F13 na direção y, na verdade a F13 vezes seno de 60 graus, isso é seno de 60 graus, isso é 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes raiz de 3 sobre 2, certo? É o seno de 60 graus. E essa conta dá o resultado, 1,6 vezes 10 a menos 4 newtons, na verdade, a componente da força 1,3 na vertical, na direção y. Mas a gente sabe que F23 tem o mesmo módulo que F13. Como F23 tem o mesmo módulo que F13, sua componente na direção y, já que o ângulo é o mesmo, é exatamente o mesmo. Dessa forma, a nossa força total tem o seu módulo igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 newtons, é a força total. E ela tem direção vertical e para cima, na direção y. Isso é, a gente pode escrever essa força, a força total sobre a carga de 1 nanocoulomb, como 3,2 vezes 10 a menos 4 na direção J newtons. É isso.